O peso da escolha estava sobre Elian, como uma sombra que não o deixava respirar. Ele havia passado semanas, talvez meses, explorando os limites da verdade, percorrendo um caminho tortuoso que o levara à descoberta de algo muito maior do que ele imaginara. As memórias de uma humanidade em guerra, destruída por suas próprias mãos, os experimentos que reescreveram a história, e a imensa rede de controle que governava o presente, tudo isso agora pesava sobre sua consciência. Agora, o dilema final o enfrentava: revelar a verdade, com todas as suas consequências, ou manter as mentiras que sustentavam o frágil equilíbrio do mundo. Ele sabia que não havia uma escolha certa. Qualquer decisão teria suas consequências devastadoras. A paz que a humanidade experimentava há tanto tempo não era real, mas também era a única coisa que as pessoas conheciam. Sacrificar a liberdade para preservar a paz ou arriscar a queda do mundo em caos. O destino da humanidade estava em suas mãos. Elian caminhava pela sala escura, as paredes cobertas com antigas anotações e arquivos. As memórias que ele buscava estavam no fundo de sua mente, fragmentadas e distorcidas. Mas agora ele começava a entender. As imagens que ele havia visto antes de guerras e destruição não eram apenas imagens. Desconectadas, elas eram fragmentos de uma vida que, de alguma forma, ele viveu. Mas como isso era possível? Como ele poderia ter vivido em um passado tão distante, talvez antes mesmo de sua própria existência atual? Cada lembrança que ele acessava parecia mais distante e, ao mesmo tempo, mais íntima. O rosto de uma mulher, o som de uma criança chorando, a sensação de um lugar antes da grande catástrofe que mudou o curso da humanidade. Tudo isso parecia real e, ainda assim, impossível. Essas memórias não são minhas, Elian murmurou para si mesmo, as palavras carregadas de um misto de medo e fascínio. Ele estava em busca da verdade, mas a própria verdade parecia se esquivar dele, como se estivesse sendo manipulada por algo ou alguém. Ao reviver essas memórias distorcidas, Elian começou a perceber uma conexão entre suas próprias experiências e o sistema de controle que ele havia desvendado. O processo de reprogramação mental e apagamento de memórias que as corporações e governos haviam implantado em todo o mundo não era apenas uma questão de controle sobre a sociedade. Ele percebia que aquilo também tinha sido usado para esconder a verdade sobre ele mesmo. Mas o que eu sou, então? Ele se questionava. Eu sou uma criação desse sistema também. A pergunta o consumia, e a sensação de que ele estava sendo manipulado, até mesmo antes de nascer, aumentava a cada segundo. Com o tempo, Elian entendeu que a revelação da verdade era mais do que apenas um problema moral. Havia um elemento mais profundo e mais perigoso envolvido. A sociedade que ele conhecia, com sua paz e harmonia, não poderia sobreviver à revelação do passado. Se as pessoas soubessem o que realmente aconteceu, as guerras, os horrores, as manipulações, elas não seriam mais capazes de viver como antes. O próprio fundamento da sua existência seria abalado. Mas, ao mesmo tempo, Elian não conseguia aceitar que essa ignorância era o preço da paz. Ele não podia se conformar com a ideia de que as pessoas estivessem sendo privadas de sua história, de sua verdadeira identidade, apenas para manter um sistema de controle. Como ele poderia viver sabendo que milhões de vidas estavam sendo moldadas por mentiras? E ainda mais perturbador, como ele poderia viver com o fato de que ele próprio fazia parte desse sistema? Após dias de reflexão, Elian decidiu procurar a fonte do que poderia ser a chave para toda essa história. Ele e Luana viajaram até um lugar que os arquivos haviam mencionado. Um complexo abandonado de um dos antigos centros de pesquisa, onde os primeiros experimentos de manipulação da memória haviam sido realizados. Ao chegarem, Elian sentiu uma estranha sensação de déjà vu, como se já tivesse estado ali antes. Mas como isso era possível? Dentro do centro de pesquisa,
As paredes estavam cobertas de documentos destruídos, as telas de comunicação com as memórias digitais quebradas, mas ainda era possível ver vestígios de antigas gravações. Um vídeo de um cientista, muito desesperado, foi o que mais os impressionou. No vídeo, o cientista falava sobre os primeiros sucessos do projeto, sobre como haviam conseguido reprogramar a memória das pessoas em massa. Ele também mencionava algo que Elian nunca tinha considerado: a nova geração de humanos. Eles são a nossa salvação. Mas há algo mais. Um perigo. Estamos lidando com mais do que só o controle da memória. Estamos mexendo com a essência da própria humanidade. O filme acabou. E Elian ficou ali parado, absorvendo aquelas palavras. A essência da humanidade. Era isso que eles haviam manipulado. Não se tratava apenas de esquecer o passado, mas de transformar o ser humano em algo novo, algo que não se importava com as consequências de suas ações passadas. Eles haviam apagado a culpa, a dor, a responsabilidade. Tudo isso foi apagado para garantir que ninguém jamais questionasse a paz que agora existia. Mas havia algo mais nas palavras do cientista. Algo indicava que Elian, de alguma forma, estava conectado a tudo isso. Ele não era apenas um observador passivo. Ele tinha um papel central nesse jogo. Elian ficou em silêncio por vários minutos, tentando processar o que acabara de descobrir. O que ele via agora não era apenas um sistema global de controle. Era um grande experimento. O projeto Pax Metamorphosis, as corporações, o governo global, tudo fazia parte de uma tentativa de criar um novo tipo de ser humano. Alguém que não sentisse os horrores do passado, mas que também não tivesse a capacidade de mudar seu futuro. Foi então que a revelação pessoal chegou. Em uma das gravações, um dos cientistas mencionou algo sobre um indivíduo de referência, um projeto secreto para criar um ser humano capaz de controlar a memória coletiva de todos. O nome que apareceu na tela foi Elian. Ele estava na origem de tudo. Eu sou o experimento. Eu sou o sujeito que ajudou a criar essa mentira. O impacto dessa descoberta foi como uma explosão em sua mente. Ele não era apenas um rebelde lutando contra um sistema impessoal. Ele era, de alguma forma, uma peça-chave do próprio sistema que ele queria destruir. As memórias, suas vivências, até mesmo a sua existência, haviam sido manipuladas desde o começo. O conflito que agora consumia Elian era profundo. Ele sabia que a única maneira de restaurar a verdade seria revelar tudo ao mundo. Todas as memórias, todos os horrores do passado. Mas ele também sabia que isso significaria o fim da paz, o fim da sociedade que conheciam. As pessoas não estariam prontas para isso. Eles se perderiam na confusão. O momento havia chegado. Elian sabia que não havia como escapar da escolha que tinha pela frente. Se ele revelasse a verdade, o mundo mudaria para sempre. Mas será que ele estava pronto para destruir tudo o que conhecia em busca de algo que talvez fosse impossível de reconstruir? O preço da liberdade era a perda da paz. Mas seria essa paz, baseada na mentira, mais valiosa do que a liberdade de saber a verdade? O que ele deveria fazer? Sacrificar a liberdade das pessoas para garantir a paz que elas conheciam? Ou revelar a verdade, enfrentando as consequências de uma revolução inevitável? No final, Elian sabia o que tinha que fazer. As pessoas mereciam conhecer a verdade, não importa o preço. Elas não poderiam viver para sempre na ignorância. O mundo tinha que mudar, mas era melhor viver em um mundo de verdade, por mais doloroso que fosse, do que em um mundo de mentiras confortáveis. Com a decisão tomada, Elian preparou o último passo de sua jornada. Ele iria expor tudo, as memórias, os horrores, os experimentos. Ele sabia que a humanidade nunca mais seria a mesma, mas pelo menos eles seriam livres. Eles saberiam quem eram. O que aconteceria depois disso, ele não sabia. Mas uma coisa ele tinha certeza:
a verdade seria restaurada, e o passado não seria mais uma sombra a ser escondida. O confronto com o passado de Eliam havia sido doloroso, mas necessário. Ele não estava mais fugindo. Agora, ele estava pronto para enfrentar as consequências de suas ações. Ele sabia que, ao fazer isso, estava rompendo com tudo o que conhecia, mas ao mesmo tempo ele estava criando uma nova era para a humanidade. Uma era de verdade e liberdade, onde as memórias do passado não seriam mais apagadas. A jornada estava chegando ao fim, mas a verdadeira batalha estava apenas começando. Eliam fez sua escolha. Agora, a verdade será revelada ao mundo. Mas o que isso significará para a sociedade que conhece a paz construída sobre mentiras? Deixe o seu like, inscreva-se, compartilhe. Fique com a gente até o final dessa jornada de revelações e resistência. Eliam estava diante de um mar de informações. Um oceano de descobertas que ele ainda não entendia completamente. As memórias que ele agora acessava eram como fragmentos de um quebra-cabeça incompleto. Um retrato distorcido de um passado que parecia mais distante a cada revelação. Ele sentia que estava perto de um ponto de virada, de uma descoberta que mudaria tudo o que ele acreditava sobre sua existência e sobre o futuro da humanidade. O complexo de pesquisa abandonado estava silencioso, como uma cápsula do tempo, esperando que ele finalmente entendesse o papel que ele havia desempenhado. As gravações que ele assistira, os registros dos cientistas, tudo apontava para um grande experimento global. Um esforço para criar a paz e controlar a memória coletiva. Mas havia algo mais, algo que ele ainda não conseguia compreender. Foi então que ele encontrou um dispositivo que nunca havia visto antes. Um terminal escuro e elegante, com uma interface que parecia pulsar de maneira orgânica. O dispositivo não parecia humano, uma tecnologia completamente desconhecida, mais avançada do que qualquer coisa que ele já tivesse visto. Ele sabia que aquilo era crucial, um portal de dados. Ele hesitou, mas sabia que precisava continuar. Ao ativar o terminal, Eliam foi imediatamente imerso em uma série de imagens distorcidas, como se sua percepção estivesse sendo esticada para além dos limites do espaço-tempo. Ele viu portas se abrindo à sua frente, portais que não pertenciam a nenhum lugar familiar, portais para dimensões paralelas, realidades alternativas, mundos que se bifurcavam a partir de escolhas feitas ou não feitas. No primeiro portal, ele viu um futuro perfeito, uma terra pacífica, onde as pessoas viviam em harmonia, em uma utopia, sem guerras ou sofrimento. Ele viu rostos felizes, famílias se abraçando, cidadãos compartilhando conhecimento e criatividade, em total liberdade. Mas ao se aproximar dessa visão, uma sensação de desconforto o invadiu. Ele sabia que algo não estava certo. Esse mundo, embora perfeito à primeira vista, parecia superficial, como se a felicidade fosse fabricada, artificial. Ele se afastou rapidamente. No próximo portal, Eliam foi puxado para outra realidade, uma mais familiar, mas ainda assim estranha. Lá, ele encontrou figuras misteriosas que o chamavam pelo nome, como se já o conhecessem. Eles estavam em uma sala fria e iluminada por uma luz tênue, e suas roupas pareciam de um material que ele nunca havia visto antes. As pessoas olhavam para ele com uma mistura de admiração e desconfiança. "Você é o escolhido", disse uma mulher de voz suave, mas carregada de uma urgência palpável. "A verdade está em suas mãos, Eliam. Você precisa entender o que aconteceu, o que somos e o que você é." Mas antes que pudesse questioná-los, Eliam foi abruptamente puxado para outro portal. O terceiro portal o levou a um cenário apocalíptico, um mundo devastado pela guerra. Ele viu cidades em ruínas, pessoas lutando pela sobrevivência
em um ambiente caótico. Explosões, incêndios, a fumaça negra no ar. O sofrimento era palpável. E Elian sentiu uma dor profunda, uma conexão com aquelas pessoas, como se tivesse vivido aquelas tragédias em primeira mão. Ele viu exércitos marchando, enquanto aqueles que restavam lutavam contra uma força imensa e opressiva. Ele ficou paralisado, sem palavras. Era como se ele estivesse vendo um reflexo sombrio de tudo o que ele queria evitar. O retorno ao caos, a destruição. Ele tentou sair daquele portal, mas sua mente estava sendo puxada de volta para o próximo destino. No quarto portal, Elian encontrou a paz novamente, mas dessa vez a sensação era diferente. Ele entrou em um lugar onde a vida parecia perfeita. Não havia violência, não havia dor, mas havia algo profundamente incompleto. Ele viu as pessoas em um estado de constante tranquilidade, uma paz que parecia ser controlada, quase imutável. As pessoas estavam felizes, mas de uma felicidade sem autenticidade. Foi então que ele começou a entender o padrão. A humanidade estava sendo forçada a viver em uma paz artificial, sem o direito de sentir as emoções que formam a essência humana, a tristeza, a raiva, o sofrimento, a luta. Isso tudo havia sido eliminado para garantir que a sociedade nunca retornasse aos velhos conflitos. Mas Elian sabia que aquilo não era viver. Ele não queria uma existência sem conflitos, pois eram os desafios da vida que conferiam sentido à existência. Então, ele acessou o portal que mudaria tudo. Era uma porta que parecia não ter fim, uma porta que o puxava para o desconhecido. Quando ele atravessou, foi como se sua mente fosse aberta a uma realidade completamente nova. O que ele viu no fundo do portal o deixou sem palavras. Ele estava em um espaço vasto, imenso, sem fim. Milhares, talvez milhões de cápsulas suspensas em uma tecnologia avançada que ele jamais havia visto. Cada cápsula estava imersa em um líquido espesso e denso, com um brilho suave que refletia a luz de uma fonte invisível. Ao se aproximar de uma das cápsulas, ele percebeu que dentro dela havia um corpo humano, perfeitamente preservado. Mas algo estava errado. Elian se aproximou ainda mais e começou a observar as datas marcadas nas cápsulas. 1955, 1963, 1987. Todas essas datas pareciam indicar um tempo muito antes da utopia que ele conhecia. Essas pessoas estavam em criogenia, imersas em um estado de suspensão, como se tivessem sido congeladas no tempo. Eram pessoas de um passado distante, muito antes da ascensão da paz, muito antes das manipulações de memória. Foi então que Elian ficou paralisado, diante de uma cápsula específica. Ele se aproximou, os olhos arregalados de choque. Na cápsula havia um corpo que ele reconheceu. Não era apenas um corpo humano, era o seu corpo. Ele estava ali, imerso em um líquido denso, perfeitamente preservado, conectado a uma série de fios neurais. A data era a de 1957 e o nome na ficha do arquivo era inconfundível. Elian, Pax, Projeto Aetérea. O chão sob seus pés parecia sumir. Ele recuou, sentindo o peso da revelação apertar seu peito. Ele não era real. Ele era uma réplica, uma criação feita para viver em um mundo perfeito. Ele era um clone, um ser fabricado para manter a paz, para garantir que o ciclo da manipulação de memória nunca fosse quebrado. Ele nunca teve uma vida verdadeira. Ele era apenas uma peça no grande jogo do projeto Pax Metamorphosis. A verdade agora estava clara, mas tão inacreditável que Elian quase não conseguia processá-la. O que ele tinha considerado sua vida, suas memórias, suas emoções, tudo isso era fabricado. Ele não era o primeiro Elian a viver naquele mundo. Ele nunca foi um ser original. Ele estava preso, como todos os outros, em um ciclo de clones, vivendo de acordo com um plano maior, criado por aqueles que controlavam
a memória da humanidade. Ele olhou para as cápsulas ao seu redor, as milhões de vidas congeladas, as centenas de milhares de Elian. E então ele entendeu. A paz que ele conhecia não era apenas uma mentira, era uma prisão. A humanidade havia sido condenada a viver em um ciclo eterno de regeneração e manipulação, sem jamais alcançar a verdadeira liberdade. Agora, diante dessa revelação, Elian se encontrou em um dilema ainda maior. O que ele deveria fazer agora? Ele poderia tentar destruir o sistema, revelar a verdade ao mundo e libertar todos da mentira. Mas isso significaria o colapso da paz e o retorno ao caos. Ou ele poderia aceitar a verdade, aceitar que ele e todos ao seu redor eram apenas clones de um experimento falho e viver com isso. Ele se viu sozinho, perdido no meio de um mar de cápsulas, com a verdade finalmente revelada. Mas a verdade era um fardo pesado demais para carregar. O que ele faria agora? Com os olhos cheios de lágrimas e uma mente inundada de perguntas sem resposta, Elian deu um passo para trás, sentindo o peso do futuro sobre seus ombros. O mundo que ele conhecia, o mundo de paz, de harmonia, de felicidade fabricada, estava prestes a ser destruído. Mas, ao mesmo tempo, ele sabia que essa destruição também poderia ser o começo de algo novo. A verdade tinha o poder de libertar, mas também o poder de destruir. E, talvez, apenas através da destruição da mentira, a humanidade pudesse finalmente começar a construir uma verdadeira paz, uma paz baseada na compreensão, no conhecimento e na liberdade de ser quem realmente são. Enquanto ele se afastava das cápsulas, uma voz ecoou em sua mente. A voz da mulher do portal. Você é o escolhido, Elian. Agora você sabe de tudo. O que você vai fazer com o futuro da humanidade? O que você vai fazer com a verdade? E, com um último olhar para o mar de cápsulas e para o corpo imortalizado dentro da sua própria cápsula, Elian fez sua escolha.